Eu tenho pensado muito assim nessas campanhas que eu tenho feito da divulgação do livro durante essa caminhada de quase 20 anos desse crime, um crime que pode até vir a prescrever no próximo ano de 2021. Completam 20 anos da caminhada de luta, de busca por justiça. E para mim, assim como mãe do Lucas e o Carlos não estando mais aqui, tendo partido em 2019, ele veio a falecer, para mim tem sido muito difícil, mas muito difícil mesmo, continuar essa caminhada sozinha. Porque a divulgação do livro, quando nós divulgávamos durante praticamente quase 14 anos, eu divulguei o livro em todos os órgãos públicos de Salvador, foram 14 mil livros divulgados em Salvador. Um livro que aos pouquinhos foi se tornando conhecido, se tornando tema de TCCs, participei de muitas semanas jurídicas. Então essa caminhada para mim foi o que me manteve de pé, me deu o consolo, me curou. Falando com as pessoas eu fui colocando para fora a dor que eu sentia, aquilo que me fazia sofrer. Eu falava, eu chorava e botava para fora. Só que durante esses anos a gente achava que um crime contra a vida, um processo de um crime contra a vida, não levaria tantos anos assim como levou o caso do Lucas. Porque o que aconteceu com o processo do Lucas é que envolve uma instituição bilionária. E as pessoas que atuaram nesse processo não viam como um processo de uma criança de 14 anos que foi queimada viva, que foi violentada, amarrada, amordaçada e queimada viva. Eles viam como um negócio. Então, cada advogado que entrava nesse processo usava de formas, de medidas protelatórias, de manobras protelatórias que faziam com que o processo se arrastasse. Então, quando eu comecei a falar do caso do Lucas, que nós tomamos a decisão de fazer esse livro, foi porque no início do processo a gente passou por muitas ameaças de morte, inclusive inúmeras vezes eles ligavam para mim, dizendo para mandar o meu esposo parar de denunciar, porque eu tinha mais 2 filhos e eles poderiam ser mortos. Isso não é um fato dito livianamente, isso está nos autos do processo. O nosso telefone ele foi grampeado pelo Ministério Público, grampeado pela inteligência da polícia. Mas mesmo assim, a dor de ter perdido o Lucas, a dor da separação, a dor do que aconteceu, ela se sobrepunha. Ela era maior do que as palavras desses homens. Ela era maior do que o que de fato para nós tinha acontecido. Porque o Lucas ele não foi morto nas ruas de Salvador, ele não foi morto por um problema social, não foi morto por droga, ele foi morto num lugar onde era para ele estar protegido. Então, para mim, assim, para mim e para o Carlos, a gente achava, na época, nossa ingenuidade, em 2001, a gente achava que justiça era justiça, a gente achava que direito era direito. Então nós começamos a entender que não seria fácil vencer um processo tão grande, vencer uma instituição tão bilionária, e a gente começou a ver as articulações deles, as manobras, o que eles faziam para impedir que esses pedófilos assassinos, esses criminosos fossem julgados. Então para nós chegar a 19 anos, vocês imaginam o que aconteceu com a nossa vida durante esses 19 anos? Praticamente nós paramos. Eu e o Carlos, a gente não tinha vida. Nós não tínhamos uma vida própria, porque a nossa vida era em função de ver, de fazer com que esse processo andasse. Cada decisão que saía, cada agravo, cada coisa que saía no STF, a gente tentava novamente, a gente sempre recomeçava novamente a acreditar nessa justiça tão esperada, que ainda não chegou. Então, gente, o que eu quero deixar claro para vocês, que depois da morte do Carlos, essa caminhada, ela se tornou muito difícil. Porque ele era assim, uma pessoa que não parava, ele dizia assim, olha, até o último dia da minha vida,
eu vou lutar para que haja julgamento. Por quê? Porque ele começou a estudar, ele fez direito, então nós começamos a entender que nós tínhamos um direito como pais, como cidadãos, a essa justiça. Porque no Código de Processo Penal, a única vez que é protegido as famílias vítimas de violência é através do júri popular. Porque o júri popular é o que fecha o ciclo de impunidade. E somente no júri popular o conselho de sentença decide quem é culpado e quem não é. O resto do que acontece, que eu digo o resto, porque foi o que nós vivemos hoje, para mim não é importante, porque tudo que eles fizeram, que não deram importância para a nossa dor, por a gente ter parado a nossa vida durante 19 anos para ver esses pedófilos assassinos, Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda sentarem no banco dos réus. Então, para nós, o que eles fizeram, a maneira que eles agiram, todas as vezes que eles tentaram impedir que houvesse o júri, continua ainda, né? De alguma forma, eles tentando impedir que haja julgamento deles. Essa instituição aí que cobre, que banca todo esse processo, é uma luta muito desigual. É uma luta muito difícil, porque o que nós tivemos de recurso, o Carlos botou no processo. O Carlos vivia por esse processo. Ele já estava doente há 10 anos e ele não parava, porque ele queria que acontecesse o júri popular. E acabou partindo para a eternidade sem ver esses assassinos serem julgados. Então, eu não sei, sinceramente, olha, eu estou assim, quase no final da minha esperança. Eu tenho uma esperança em Deus, em Cristo, mas o final da esperança de que é hora de eu parar essa caminhada, porque eu não tenho mais forças, eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais formas de produzir recursos para continuar lutando. Então, eu gostaria, assim, de deixar para vocês, eu tenho esperança ainda de que um dia eu vou encontrar com meu filho. Mesmo que essa justiça não seja feita aqui, eu espero que eles paguem pelo que eles fizeram na eternidade. Mas eu gostaria que sacramentasse a culpabilidade deles aqui nessa terra, através do júri popular. Eu gostaria de fechar esse ciclo pelo Lucas e pelo meu esposo, que se foi sem ver a justiça ser feita.